Seja bem-vindo a mais uma videoaula do curso de Capacitação Profissional em Artes Cênicas dentro da disciplina de Iluminação. Eu sou o professor Rodrigo Marçal e estarei com vocês na videoaula de hoje. Bom, na última videoaula nós falamos sobre os refletores, reforçamos o conteúdo da primeira videoaula desse módulo, falando sobre as características essenciais dos refletores e apresentamos dois modelos de refletores mais tradicionais encontrados nos teatros. Os refletores apresentados foram o refletor plano convexo e o refletor Fresnel. A gente fez uma demonstração aqui com eles, fazendo uma simulação da luz que eles emitem. E aí a gente percebeu que, avaliando no próprio resultado do vídeo, que é um pouco difícil perceber essa diferença porque a captação da câmera da luz ela não é a mesma do olho humano. Então as diferenças não ficam tão nítidas assim e pode ser que a gente tenha um pouco de dificuldade de compreender o funcionamento desses equipamentos na prática. Partindo desse princípio, nós vamos adotar o uso dessa demonstração com imagens, e na medida do possível, quando a gente retomar as aulas presenciais, a gente usa isso, usa o encontro prático presencial para a gente poder visualizar esses fenômenos acontecendo na prática, tá? Então a gente não vai continuar com essa prática da visualização na filmagem porque realmente ela fica um pouco comprometida. Hoje, dando continuidade ao estudo dos refletores, nós vamos conhecer um refletor muito tradicional no teatro e que vocês devem ver com alguma frequência porque ele tem um custo-benefício relativamente baixo. Os refletores Fresnel e PC são refletores que não têm um custo muito elevado, mas também não são refletores muito baratos, muito acessíveis. São refletores que têm um custo mediano. Outra coisa que eu não falei a respeito dos refletores é que o custo de uma lâmpada de refletor é um custo relativamente elevado. Uma lâmpada de refletor ela não é como uma lâmpada que a gente usa na nossa casa, que você acha facilmente em qualquer supermercado, ou às vezes numa loja de elétrica. Mesmo numa loja de elétrica, talvez você não encontre uma lâmpada de refletor. Existem lojas específicas para a compra tanto dos refletores quanto dos seus acessórios, as lâmpadas e os outros dispositivos que esses refletores têm. Uma outra coisa que eu queria falar também a respeito dos refletores plano convexo e Fresnel é que eles têm alguns acessórios que são utilizados para efeitos, Então ele basicamente tanto o PC quanto o Fresnel eles têm dois acessórios muito conhecidos que são o porta-gelatina. E aí o porta-gelatina é um recurso que praticamente quase todo refletor vai ter, um ou outro que não tem. E qual que é a função do porta-gelatina, O porta-gelatina é um acessório que você coloca na frente da boca do refletor para você colocar a gelatina. O que é a gelatina, Gelatina é um nome vulgar utilizado para denominar os filtros usados nos refletores. Nós vamos falar mais à frente sobre o uso de cores na iluminação, mas basicamente a função do filtro é fazer uma alteração na cor produzida pela luz. E aí, por exemplo, quando a gente coloca uma gelatina, um filtro azul na frente da boca do refletor, a luz vai ficar azulada. Bem genericamente. Quando a gente fala de cor, aí a gente explica a diferença de cor luz para cor pigmento, entende como é que funciona o filtro, qual que é a função dele, o que ele provoca na luz. Mas basicamente, por hoje, para a gente entender rasamente o que é a gelatina, ela é um filtro que é usado para mudar a cor da luz. E o refletor PC e Fresnel, eles têm esse acessório que é o porta-gelatina. Tem um aqui, eu vou pegar.
que é o porta-gelatina. Esse aqui, por exemplo, ó, é um porta-gelatina de refletor plano convexo ou Fresnel. Inclusive, esse formato, para o modelo que eu mostrei para vocês, ele serve para os dois. Ele tem uma abertura no centro aqui, ó. E aí você encaixa a gelatina aqui no meio e ela, né, fica na frente da boca do refletor, né, e por aqui passa a luz. Então, o porta-gelatina é um elemento que você vai encontrar no refletor plano convexo e no refletor Fresnel também, tá? Então não tem como mudar de cor na mesa de luz? Se a gente estiver usando esses tipos de refletor, a gente não consegue mudar a cor. Para a gente mudar a cor, a gente tem que colocar a gelatina no refletor. E uma vez que você colocou a gelatina naquele refletor, a única forma de você mudar a cor dele é você indo até o refletor e colocando uma outra gelatina no lugar daquela que você colocou, tá? Existem alguns refletores que têm um mecanismo mecânico de troca de gelatinas. É como se ele tivesse vários porta-gelatinas e que você consegue, né, tirar um e colocar o outro. Ele é chamado de color changer, que traduzindo é como se fosse um mudador de cores, né? Ele faz a mudança de cores. Mas ele funciona mecanicamente e aí você consegue acioná-lo pela mesa em algumas situações. Mas é um tipo de dispositivo muito pouco encontrado aqui no Brasil. E com o advento dos equipamentos de LED que conseguem fazer essa mudança de cor automaticamente, esse tipo de dispositivo não é muito. Ele já entrou um pouco em desuso, né? A gente não vê com tanta frequência, mas no Brasil ele não é um dispositivo muito utilizado porque ele tem um custo elevado e, enfim, não pegou assim, não virou moda no Brasil não. Mas fora do Brasil você encontra bastante, né? Especialmente na Europa ou nos Estados Unidos você vai encontrar bastante esse tipo de coisa. Bom, retomando o assunto da aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um refletor muito tradicional no teatro e, como eu disse, por ter uma relação de custo-benefício relativamente acessível, né? Não é absurdamente caro como os outros equipamentos, ele é um equipamento em que você vai ver com mais frequência e em maior quantidade nos teatros, que é o refletor par. Tá? O refletor par ele é chamado de par não é porque ele é ligado de dois em dois ou porque sempre você tem que ter dois, não. Ele é chamado de par porque par é uma sigla que significa Parabolic Aluminized Reflector, que traduzindo é refletor com parabólico de alumínio. Então é um refletor que ele tem o espelho em forma de parábola e ele é de alumínio, o espelho que reflete a luz da lâmpada. A carcaça dele é essa daqui, ó. Como vocês podem ver, é uma carcaça muito tradicional no teatro e ela sofreu várias adaptações, inclusive uma dessas adaptações recebeu o nome de refletor ímpar, que é como se fosse um par falsificado, né? É um par com outro tipo de lâmpada que tem um custo mais baixo e fez ele ficar mais popular ainda porque o custo é mais baixo ainda. Só que essa adaptação ela é tão ordinária que você não vai ver esse tipo de equipamento em teatro. Você vai ver esse tipo de equipamento em espaços alternativos, né? Grupos de teatro que às vezes não tem uma orientação técnica para poder comprar equipamento, acabam comprando isso por ser mais barato, mas é uma adaptação que você não tem um resultado luminoso muito interessante. Então, mesmo que seja mais barato, o resultado visual é bem insatisfatório. Então, não recomendo. Mas vocês vão ver, talvez, por aí alguém falar, tem um refletor ímpar, né? Hoje em dia é bem difícil de ver, mas né, vocês podem se deparar aí nas cidades do interior, né? Em que às vezes o acesso à tecnologia da iluminação mesmo não é tão disseminado,
né? Então acaba que as pessoas fazem esse tipo de adaptação, mas é quase como se fosse um refletor não refletor, sabe? Tipo TNT, que é o tecido não tecido, né? É tipo TNT, assim, é um refletor que ele não é muito bem um refletor, ele não tem um conjunto óptico, assim. Ele é quase. O ímpar, a gente fala que ele tem uma panela com uma lâmpada, e essa panela rebate a luz. Só que como ela não é um espelho propriamente, é uma estrutura de alumínio muito mal pensada, muito mal projetada, a luz dele não é muito uniforme. Ele tem pontos em que a luz dele tem mais brilho e outros que tem menos, sabe? Assim, é muito desequilibrado, pouco homogêneo, então não é um refletor muito interessante. O refletor par, apesar da carcaça muito reconhecida, né? Às vezes a gente vê uma carcaça dessa e fala que é um refletor par, mas dentro tem esse conjunto de parabólico com lâmpada palito que é chamado de refletor ímpar. Mas o refletor par ele tem uma lâmpada muito singular porque ela reúne no conjunto, num único conjunto, lâmpada, lente e espelho. Ela é uma única coisa, né? Então não é igual no refletor PC ou no Fresnel em que esses três elementos estão separados e existe inclusive uma mecânica para eles poderem funcionar. No refletor par isso é uma única coisa. E aí eu, né, tive cuidado de desmontar para mostrar para vocês uma lâmpada par tradicional, tá? Essa aqui, ó, é uma lâmpada par. Aqui que vocês estão vendo, ó, é a lente. Aqui atrás é o espelho parabólico e essa estrutura aqui, ó, é a base da lâmpada que está aqui dentro desse elemento. Então, lâmpada, lente e espelho são uma coisa só. É um conjunto parabólico, é um conjunto óptico, é um conjunto óptico único. E aí, nesse caso, você tem um exemplo de um refletor que você não tem aquele ajuste de aumento e diminuição de foco. Aquele ajuste a gente pode chamar quase como se fosse um zoom, né? É a possibilidade de você abrir, ampliar e diminuir o tamanho da área de cobertura da luz. Aqui no caso do refletor par, você não tem esse mecanismo. O que determina o tamanho da abertura da luz que esse refletor vai emitir é a altura do pé direito, que é a altura do piso do palco até a vara de iluminação. Basicamente, você tem isso como elemento determinante no refletor par. Qual que é uma das grandes vantagens da par? Apesar da gente não ter essa mecânica de zoom para você abrir e aumentar o tamanho do foco de luz, ela tem uma qualidade de luz muito interessante. É uma qualidade de luz que tem muito brilho. É uma qualidade de luz que tem muito brilho, porque a lente da par ela faz uma concentração dos fachos luminosos, então a luz dela fica muito concentrada. É interessante a gente, né, lembrar lá no vídeo anterior, quando a gente trabalhou com a coisa de fazer o aumento e a diminuição do zoom dos refletores. Eu não sei se vocês conseguiram perceber naquele vídeo que quando a gente fazia o foco mais fechado, o brilho da luz era mais intenso. E quando a gente abria, a gente ia perdendo luminosidade. Por quê? Porque a gente está realmente espalhando mais a luz. Quando a gente espalha mais a luz, a gente diminui a concentração. Então há uma concentração de brilho quando você, né, tem o foco mais fechado, né, quando o zoom é mais fechado, você tem uma concentração de brilho maior porque você está convergindo os raios de luz numa única direção. E quando você aumenta o zoom, você está espalhando mais esses raios de luz, né? Eles estão divergindo em relação ao centro dessa área iluminada. Isso é muito importante a gente perceber porque às vezes a gente consegue perceber na luz as regiões que têm uma maior intensidade de luz, porque nesse ponto nessa região é onde acontece a conversão dos raios de luz, né, dos feixes de luz projetados por esse conjunto óptico. Agora, o que acontece? O refletor par, ele
ele também tem uma característica, né? Quando a gente trabalha com esse tipo de carcaça e com esse tipo de lâmpada, como eu mostrei para vocês, ela até parece uma lâmpada de farol de fusca, né? Ela tem uma peculiaridade que é a seguinte: essa lâmpada que eu mostrei para vocês, por exemplo, ela é chamada, né, de par 64. Por que ela é chamada de par 64? Porque o diâmetro dessa lâmpada é de 64 polegadas. Então, ela recebe esse nome. E existem outros tipos de lâmpada par. Existe a par 20, a par 38, né? A par 56, que são lâmpadas par de diâmetros, né, menores ou diferentes da par 64, né? A par 20, por exemplo, a gente vai ver muito em casa, né? Que são aquelas lâmpadas que às vezes as pessoas colocam embutidas em gesso. Não é a lâmpada dicróica, é um outro tipo de lâmpada, né? Parece um pouco com a dicróica, mas não é a mesma coisa, né? A par 20 ela é um pouquinho diferente. A par 38 também a gente vai encontrar muito em iluminação de ambiente para festa de aniversário, né? Aquelas luzes que às vezes eles colocam no piso virado para a parede, né? Geralmente é par 38, que é um outro tipo de lâmpada par. Né? A par 56 também é muito utilizada em show, né? Para fazer alguns efeitos de luz, porque ela é menor, mas ela tem um feixe de luz mais fechado e com mais brilho, né? Apesar de ter uma potência inferior à par 64. Então, existem vários tipos de lâmpada par, né? A par 64, ela também é categorizada em lentes diferentes. Então você tem o parabólico e a lâmpada padrão, mas você tem lâmpadas par diferente. E a nomenclatura usada para essas lâmpadas par, especialmente no Brasil, é em função do tamanho do ângulo de abertura dessas lâmpadas. Ou seja, né, você tem a par 64 foco 1. Né? Foco 1 é a categorização dessa lâmpada par 64. Então eu tenho uma lâmpada par 64 foco 1 que tem o foco mais fechado. Então ela abre pouco, né? A área de cobertura de luz dela é pequena, mas ela tem uma concentração de luz muito grande. A par foco 2 já é um pouco mais aberta do que a par foco 1, né? Depois a gente vai ter a par foco 5, que é ainda um pouco maior do que a par foco 2. É interessante a gente pensar que essa nomenclatura foi utilizada no Brasil, mas existe uma nomenclatura internacional que é em inglês, né? E que diz respeito a essa abertura, né? Então você tem, são siglas. A título de entendimento de vocês que, né, não estão buscando a formação como técnicos, mas como atores, se vocês souberem, entenderem que da foco 1 para foco 2 existe uma diferença de tamanho, e da foco 2 para foco 5 existe uma outra relação de tamanho, de projeção de luz, já está de bom tamanho. Por quê? Porque, por exemplo, né, eu vou dar uma situação, uma simulação, uma situação corriqueira do dia a dia, né, numa montagem qualquer. Eu preciso fazer uma geral de contraluz, né? Então eu vou montar uma quantidade de refletores e eu só tenho refletor par. Foco 1, foco 2 e foco 5. Qual que eu vou usar para fazer uma geral? Vou usar que abre mais, né? Assim, pensando objetivamente, tá, gente? Não estou pensando numa construção estética não, porque também poderia ficar muito bonito fazer com foco 2, só que eu teria que usar uma quantidade muito maior do que se eu fosse usar foco 5. Então, se eu uso foco 5, por quê? Porque a foco 5 abre mais, então eu vou usar uma menor quantidade. Mas, por exemplo, não, eu quero usar uma grande quantidade, então eu vou usar foco 1, né? Ou vou usar foco 2. Então, assim, a escolha do equipamento tem a ver com o resultado luminoso que eu alcanço com ele. Se eu sei qual o resultado que eu quero e sei qual o resultado cada equipamento me dá, eu consigo entender isso. Bom, para vocês visualizarem, né,
vamos na sequência aí, né? Foco 1 é essa lente mais lisa, vocês podem ver aí, né? A lâmpada par foco 1, ela tem uma lente muito lisa, você quase que consegue enxergar a lâmpada lá dentro. A par foco 2, ela já é um pouco mais rugosa, né? Ela tem alguns elementos, né? Ela é meio granulada, né? Que faz com que a luz dela fique um pouco mais difusa, e ela também abre um pouco mais em relação à par foco 1, né? O tamanho da abertura. Consequentemente, a concentração de luz dela é um pouco menor do que na foco 1, mas ainda assim é uma concentração de luz muito interessante para alguns efeitos. E depois você vai ter a par foco 5, que aí tem um visual bem diferente, assim, né? Você consegue visualizar que na par foco 5 você tem um desenho diferente. É interessante também pensar que tanto na foco 1 quanto na foco 2 você tem um desenho de luz que é um pouco mais arredondado. E na foco 5 ele já está próximo de uma elipse, né? Ele tem um formato mais elíptico. Não é tão arredondado quanto na foco 5, quanto na foco 2 e na foco 1. E a gente ainda tem a foco 6, que é um pouco mais aberta do que a foco 5. A foco 6 você vai encontrar com um pouco mais de dificuldade, mas tem alguns teatros que usam foco 6 no lugar de foco 5. O SESI Minas, por exemplo, se eu não me engano, né, eles têm lá a par foco 6, não tem foco 5, tem foco 1, foco 2 e foco 6. É uma questão de escolha, assim, porque a diferença de tamanho da abertura da foco 5 para foco 6 é um pouco maior, né? Ela abre um pouco mais do que a foco 5. Então você vai ter um ganho a mais, assim, né? Você vai às vezes gastar. Vou pegar um exemplo, né? Por exemplo, se eu fosse montar uma bateria de contra usando, sei lá, 6 refletores par 64 foco 5. Se eu fosse fazer com foco 6, talvez eu gastaria um refletor a menos. Eu usaria, né? Se eu fiz com 6 com foco 5, agora eu vou usar 5 com foco 6. Só para vocês terem uma noção, assim, é óbvio que na prática a gente acaba às vezes usando um pouco mais ou um pouco menos, e né, também é muito, o conhecimento da luz também ele é muito empírico, assim, porque ele depende muito da visualidade, resultado visual, né? Mas a título de comparação, para a gente ter uma ideia do que representa essa diferença de tamanho de abertura, seria mais ou menos isso, né? Para ficar um pouco mais fácil da gente entender. Até alguns anos atrás, basicamente esse era o tipo de refletor par que a gente tinha. Mas aí uma fabricante americana, que é a ETC, ela desenvolveu um tipo de refletor par que ele é muito interessante, que é a par Sus4. A par Sus4 é um tipo de par que ela permite a troca das lentes. Então aqui na par 64, onde a gente tem a lente, né, praticamente isso aqui você não consegue soltar. A não ser que você quebre a lâmpada, né? Então é um conjunto óptico. Então é um conjunto óptico todo único, né? Você só consegue desmembrá-lo se você quebrar o conjunto óptico. E isso, né? É um pouco complexo, assim, porque você fica limitado, né? Por exemplo, eu posso comprar uma quantidade grande de carcaças, mas para eu ter variedade de focos, eu tenho que comprar lâmpadas diferentes. E a Parsas 4, ela tem a possibilidade de você trocar a lente. Essa aqui, ó, é a Parsas 4. Tá vendo? Aqui, inclusive, ela está com uma lente de foco 2. Mas eu consigo tirar essa lente, mantendo o espelho e a lâmpada, e substituir essa lente por uma outra lente. Então você só precisa comprar as lentes para você ter no mesmo conjunto de refletores lentes diferentes. Então é um outro tipo de par, né? É um outro tipo de refletor par. A gente nem fala que ele é a par 64, né? A gente chama de par Sus4. Se você fala par 64, automaticamente a gente associa àquela outra carcaça que eu mostrei antes. E quando você fala em par Sus4, você associa esse tipo de carcaça que é de uma fabricante específica, que é a ETC. A par Sus4 ela tem essa possibilidade de troca de lentes, né? O que é muito interessante. Ela tem também uma estrutura um pouco mais robusta, né? Então ela é um pouco mais pesada, mas ela também tem algumas melhorias de eficiência. Assim. Então o refletor ele não esquenta tanto igual a par 64. Ela também tem uma resposta
uma eficiência luminosa mais interessante do que a Par 64, né? Que a Par 64, ela, assim, a luz dela é maravilhosa, mas é uma lâmpada de 1000 watts por 220 volts. A Par 64 é praticamente o mesmo tipo de brilho, mas ela tem uma lâmpada de 575 watts por 220 volts. Então o consumo dela é menor e ela tem um resultado luminoso quase tão bom quanto o da Par 64. A gente não disse que é igual porque o brilho da Par é um negócio único, assim. Quando vocês tiverem a oportunidade de ver ao vivo, vocês vão perceber que é um negócio único. Mas a Par Sassifor também, ela é muito legal. Ela é um equipamento muito interessante. Só que ela tem um custo também mais elevado do que a Par 64. Como eu não vou falar em valores reais mesmo, porque até com essa coisa do câmbio, como tá nesse momento, né, atual, tá muito volátil, então eu posso falar o preço errado para vocês e eu prefiro me abster com relação a isso. Mas eu posso indicar lojas se vocês tiverem interesse em de repente adquirir algum equipamento desse para vocês. No futuro e tal, eu posso indicar algumas lojas para vocês. A gente encontra algumas lojas em Belo Horizonte, né, são bem acessíveis para esse tipo de pesquisa de preço mesmo, né? Ou até mesmo uma consultoria, né? Se vocês quiserem indicar para algum grupo de teatro ou mesmo para alguma instituição que vocês estejam vinculados e que queira adquirir esse tipo de equipamento, a gente pode dar alguma orientação nesse sentido. Então, basicamente a gente tem isso. A Par, ele é um refletor que também tem porta-gelatina, então ele aceita o uso de gelatina do filtro de cor, né? E hoje em dia existem os refletores de LED que tentam simular o efeito da Par, então eles são chamados de Par LED. A relação deles com a Par não tem muito a ver com com a característica da lente ou da lâmpada, ou mesmo dessa coisa do diâmetro, né, que a gente falou do 64 e tal, não. Tem a ver com o fato de que é um refletor com o zoom fixo, né, então ela não tem abertura nem fechamento de ângulo, e ela tem a carcaça imitando a Par 64. Nós vamos falar de refletor de LED posteriormente, mas é legal vocês saberem que existe o refletor par LED, né? Que a ideia é imitar o que o refletor par faz, porém com a possibilidade da mudança de cores automatizada, feita pela mesa de luz. Então o refletor par LED é um refletor que você consegue mudar a cor pela mesa de luz, diferente do par tradicional, que é o par 64 ou a par Sassifor, em que para você conseguir fazer a troca de cores você tem que ter a gelatina, você tem que colocar a gelatina no refletor ou usar um dispositivo de mudança de cor automática que é o Color Changer. Bom, basicamente é isso. O refletor par é um dos mais tradicionais que a gente vai encontrar no teatro. Ele produz efeitos lindíssimos. É um refletor super interessante. Ele tem alguns elementos de ajuste, né? Além da angulação do refletor que naturalmente a gente pode fazer, ele também tem a possibilidade de você fazer o giro da lâmpada. No caso da Par Foco 5, por exemplo, é bem interessante isso, porque como o formato da luz é quase que uma elipse, ou seja, ele é meio vertical, você consegue fazer a afinação da luz para ela ficar na vertical ou na horizontal. E dependendo do que você quer, né, de resultado de luz, pode ser uma forma bem interessante de você aproveitar, né, esse recurso que o refletor nos dá. Nós vamos ver isso ao vivo quando a gente estiver nas aulas presenciais também, tá? E também no processo de montagem de formatura, certamente nós vamos nos deparar com esse tipo de equipamento e vocês vão poder ver isso na real, né? E manipular esse tipo de equipamento, né, fisicamente. Na próxima videoaula a gente vai continuar falando de refletores, nós vamos trazer outros equipamentos para vocês. Eu recomendo que vocês continuem acompanhando as videoaulas na sequência para que vocês possam, né, absorver o conhecimento aí de uma forma, né, com essa didática que eu estou propondo aí para vocês. Né, mais uma vez me coloco à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos que vocês eventualmente precisarem. Muito obrigado e até a próxima aula.